Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Ságuas Moraes. Ságuas é médico pediatra, foi prefeito por 2 mandatos aqui em Juína, deputado estadual por 2 mandatos, é deputado federal já no seu 2º mandato e foi 2 vezes secretário de Educação do Estado. Ságuas, boa tarde, muito obrigado por sua presença. Boa tarde, Vicente Lino. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Cidade em Revista. Deputado, eu queria começar com aquela questão que eu sei que já está resolvida, que foi, num primeiro momento, a reprovação das contas do senhor. Como é que isso se desenvolveu? Eu sei que o senhor já está diplomado, mas é bom que o nosso público saiba. Na verdade, a reprovação das contas de campanha, né? Na verdade, nós não temos nenhum motivo para a reprovação daquelas contas, e reprovação de conta não impede diplomação, não impede posse, não impede nada, né? Geraldo Alckmin teve suas contas rejeitadas, Blairo Maggi, nessa de senador, teve as contas rejeitadas. Na verdade, a diligência que teve para poder levantar alguns pontos foram todos respondidos, então não tem absolutamente nada de errado nas contas de campanha, e nós já já apresentamos nosso recurso e essa questão está resolvida. Ótimo, ótimo. Ótimo para os seus eleitores, ótimo para o deputado. Uma coisa, o senhor acha que a votação do senhor em Juína foi boa, dentro do que o senhor esperava? Sim, em Juína eu tive 49,5% dos votos, né? Na eleição passada eu tive 51,5%, Juína eu nunca tive menos que 42% e nunca mais que 51,5%. Então, uma oscilação de uma eleição para outra é normal que aconteça. E eu estou feliz com a votação aqui. Aqui foi o município que eu tive a maior votação nessas eleições. Acho que é correto afirmar que o senhor tem aqui um eleitor cativo, aquele eleitor que o acompanha desde o primeiro mandato, desde, aliás, como prefeito, né? Já acabou formando aqui um eleitorado que o acompanha. Aqui em Juína a gente sempre teve, como eu disse, entre 42% e 51% dos votos. Não passa muito de 51%, mas também não baixa de 42%, né? Uma coisa, falar da folha extensa de serviços que o senhor tem prestado à Juína, nem precisa, porque eu já disse aqui que o senhor foi prefeito 2 vezes e vai por aí afora. Mas a cidade muda, o eleitor, chega novo eleitor, a cidade precisa de novas demandas, sempre vai ser um moto contínuo. O senhor pensa agora, o senhor está iniciando o 2º mandato, algum projeto que seja específico para Juína e para a região? Olha, na verdade, nós temos algumas coisas em andamentos aqui na região. O asfaltamento daqui para Colniza, né, que é uma rodovia federal hoje, foi uma ação nossa em 2011, juntamente com o deputado Wellington Fagundes, que hoje é senador. A gente conseguiu federalizar até Colniza. Em 2013, o governo federal assinou um convênio com o governo do estado para que o governo do estado pudesse executar essa obra de Castanheira a Colniza, e aí foram licitadas 6 trechos, e acredito que já foi dado ordem de serviço para 5 trechos, porque um teve problema no projeto, está sendo regularizado. E acredito que nesse período de seca possa iniciar essas obras. E a nossa expectativa é que num período de 2 anos a gente possa ter concluído esse asfalto de Castanheira a Colniza, até porque cada empresa pegou um trecho pequeno, de 42 a 45 quilômetros. Então, isso dá plenamente para ser executado em 2 anos. São recursos federal, nós vamos estar ajudando o acompanhamento, tanto na execução dessa obra, quanto também na liberação dos recursos no tempo certo, para que não possa atrasar essas obras. Então, essa é uma grande ação nossa aqui na região, dos parlamentares federais e nós enquanto deputado federal. Aqui nós temos o Instituto Federal, que foi uma luta nossa enquanto deputado estadual, na época a deputada Bicalil como federal, a senadora Séries. O Altir era prefeito no primeiro momento, mas quando consolidou o processo, o Wilton Campos era o prefeito e deu todas as condições para que a gente pudesse criar um Instituto Federal aqui. Nós já tivemos audiência pública o ano passado para a implantação de um curso de medicina veterinária aqui no município, no Instituto Federal. E nós vamos estar trabalhando junto ao Ministério da Educação para que a gente possa fortalecer o nosso Instituto Federal, para criar mais oportunidades para a nossa juventude de acesso à universidade.
Uma coisa que as pessoas sempre cobram aqui, Lino, é a questão da Unemate. Nós, enquanto prefeito, enquanto deputado estadual, enquanto secretário de Estado de Educação, enquanto deputado federal, reivindicamos a implantação de um campus da Unemate aqui. Infelizmente, isso até hoje não foi possível, porque a Unemate, ao contrário de que muita gente pensa que era vinculada à Secretaria de Estado de Educação, e havia uma confusão. Poxa, o Sagos é o secretário de Educação e a Unemate não vem para cá. Na verdade, ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ela tem autonomia. A Unemate ela só vai para o município a partir do momento que eles avaliarem que é importante ir. Só que a Unemate, há muitos anos, há mais de 12 anos, há mais de 16 anos, há mais de 12 anos, aliás, ela não implanta campos novos. Ela implantou em Juara há uns 13 anos atrás, 14 anos atrás, só que ficou só num curso ali, então não avançou mais ali, né? Fora isso, a Unemate passou por muitas dificuldades e hoje ela está se reestruturando. Nós temos uma nova reitora, que é a professora Ana de Renzo, eu conheço bastante ela, e vamos continuar na luta, também para a presença da Unemate aqui. Até porque nós já temos um Instituto Federal, que é uma universidade federal, né? O Instituto hoje não tem só cursos profissionalizantes, tem cursos técnicos profissionalizantes, mas também tem cursos superiores. E agora nós pretendemos também garantir que que o Instituto possa se fortalecer. Então, Lino, assim, a nossa ação depende muito das demandas provocadas por cada município da região, pela nossa cidade, né? Então nós sabemos das demandas aqui, nós já temos aí uma reivindicação forte da sociedade, da Câmara de Vereadores, da gestão da Prefeitura, para que a gente consiga recursos para asfaltar até o Instituto Federal. Nós tínhamos uma emenda parlamentar, um recurso extra-orçamentário de 1 milhão, que acabou não acontecendo, porque não teve recurso suficiente no final de 2013, e agora nós vamos colocar a emenda para que possa contribuir no asfaltamento daqui para o Instituto Federal. O projeto há 2 anos atrás custava 3 milhões, e nossa emenda é um valor bem menor, mas que a gente pode ir colocando aos poucos, ou fazendo uma articulação direta no Ministério, para que a gente possa conseguir esse recurso para o asfaltamento daqui no Instituto Federal. Então, tem várias outras ações que vão ser demandadas e que a gente vai poder estar contribuindo para que a gente possa melhorar a condição de vida das pessoas que aqui moram. Deputado, esse asfaltamento para a Conisa, ele tem uma importância, às vezes, até maior do que a gente imagina, porque você acaba impactando melhorias em Juína por força do asfaltamento da Conisa. Você pode, alguma empresa que talvez não tenha se instalado, dada a dificuldade de transporte, talvez se instale na maior cidade, na cidade polo, com a intenção de atender as outras. Exatamente. Eu acho que acaba, talvez as pessoas não percebam, isso vai facilitar porque eu vou chegar mais depressa à Conisa, é verdade. Mas isso pode também estimular a instalação de novas empresas, de novos empreendimentos, não só aqui, como também nas outras cidades. Não é? A gente pode imaginar isso, né, deputado? Isso é o maior benefício desse asfaltamento, vai ser isso que você está falando, Vicente, porque assim, essa região toda aqui, se você, incluindo a região de Juara ali, são 200 mil habitantes. Então, se essa região estiver toda interligada por asfalto, qualquer empresa que pretende, uma empresa maior que pretende fazer algum investimento, ela virá com mais facilidade. Nós temos algumas situações assim, por exemplo, aqui em Juína, há pouco tempo atrás, chegou a loja Avenida, Tecelagem Avenida. Ela só vai em cidade acima de 40 mil habitantes. Então, tem determinadas atividades que elas vão para o município se tiver acima de 40, outros vão se tiver acima de 60 mil habitantes, outras só vão são empresas maiores que só vão para um atendimento regional e que aí essa região precisa de ter mais de 200 mil habitantes, que é o nosso caso, incluindo o Vale do Arinos, e Juína está aqui no entroncamento, né, entre toda a região noroeste e o Vale do Arinos. Então, além de ser a cidade polo da região noroeste, ela está aqui também com 200 quilômetros aqui de Juara, que é do Vale do Arinos. Então, eu acredito que a partir do momento que essa região estiver toda interligada por asfalto,
nós vamos atrair mais investimento, vamos atrair, isso vai gerar mais emprego e renda, e a nossa região, além de facilitar a vida de quem mora aqui, de pessoas de Juína que tem comércio em Conisa, vai ter pessoas em Conisa que vai querer montar comércio aqui, Aripuanã, Contriguaçu, Juruena, para implantação de algumas políticas públicas, como uma universidade. Aí nós vamos estar pleiteando ampliação de cursos, porque no Instituto vamos estar lutando para a Universidade Federal, vamos estar lutando para a Unemate, aí é uma região grande, a região polo. Então, assim, tudo isso facilita em todas as áreas. Então, isso garante o pleno desenvolvimento da região, e Juína, como cidade polo, com certeza será ainda melhor, mais beneficiada. Senhores, nós estamos conversando com o deputado federal Ságuas Moraes. No segundo bloco, vamos saber do deputado qual será, na visão dele, a vocação da nossa cidade. Já, já. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o Faz você consegue. Faculdade AGES. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. O Sicredi gerou desenvolvimento para a região em 2014. 45 milhões é o resultado do exercício, resultado da soma de esforços de todos juntos. Esse valor ficará aqui na região, gerando mais desenvolvimento e oportunidades. Agora chegou a hora de decidir, pensar e comemorar. Associados do Sicredi aqui do módulo 5, estou convidando para um jantar e uma prestação de contas, dia 19, às 19 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Santo Agostinho. Confirme sua presença e retire seu convite no Sicredi do módulo 5. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o deputado federal Ságuas Moraes. Deputado, eu tenho conversado com as pessoas aí nas ruas e até mesmo nesse programa, e é um debate que a gente fica querendo saber qual é o melhor para Juína em termos de desenvolvimento. Será que ela é uma cidade com vocação para a indústria? O exemplo que se dá às vezes é de
aproveitar a madeira para um polo moveleiro, aproveitar a quantidade do gado que tem por aí para curtume e um polo calçadista. Isso a gente está sempre ouvindo. E eu também já ouvi de que talvez o melhor fosse a cidade se tornar uma cidade voltada para serviço médico, serviço de educação e etc, etc. Que visão o senhor tem dessa questão? Bom, eu acho que uma coisa importante, eu quando fui prefeito, a gente trabalhou muito nesse tema, a cidade ela precisa de descobrir a sua vocação, né? Inclusive a gente, quando eu viajo por aí chega num município, talvez pequeno, o pessoal fala, olha, aqui não tem nada, não tem emprego, não sei o que lá, podia vir uma indústria para cá. Aí a pergunta que eu faço é essa, vocês já discutiram a vocação do seu município? O que produz aqui, em termos de matéria-prima? Essa matéria-prima deve ser industrializada aqui ou fora? Então eu acabo deixando uma pergunta para eles, né? Então Juína, eu vejo, Vicente Lino, que é uma cidade que já avançou um pouquinho em cada coisa, né? Hoje nós somos um polo de saúde, somos um polo educacional, na área da saúde, Juína, depois de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres, foi o 5º município a implantar a UTI, de ter um tomógrafo e UTI, até porque a gente, enquanto prefeito, criou algumas condições de ter leito de retaguarda no hospital municipal, depois o Hospital São Geraldo implantou um leito de retaguarda com respirador, o São Lucas resolveu implantar a UTI, uma sociedade de médicos ali, foi comprado um tomógrafo computadorizado, depois o Dr. Wilson comprou um outro tomógrafo também, Dr. Assami. Então, assim, eu acredito que a gente avançou muito nessa área de ser um polo de saúde, tanto no público quanto no privado. Tivemos avanço importante nos hospitais, de melhoria das condições dos hospitais. Nós tínhamos o Hospital São Lucas e o São Geraldo, esses dois acabaram ampliando, depois surgiu a Policlínica, que era só uma clínica, que depois virou também uma unidade de internamento também. Então, assim, e a cidade, os profissionais médicos daqui investindo em equipamentos, adquirindo equipamentos. Então, eu acredito que a gente acaba se tornando um polo de saúde, um polo de serviço de saúde, né? Na área educacional, a gente conseguiu garantir que o Instituto Federal viesse para cá, o Clodes iniciou a implantação da faculdade dele aqui. Na época, a Bicalil deu um apoio importante para que pudesse ser aprovado os primeiros cursos. A Bicalil, na época, era deputado federal e eu deputado estadual, o Altir prefeito. E aí surgiu, sempre nas campanhas surge fofoca que eu sou sócio dele. Eu já disse que eu não sou sócio do Clodes. Nós somos parceiros de ajudá-lo pelo espírito empreendedor dele, pela responsabilidade que ele faz a universidade aqui, que tem notas 4 em praticamente todos os cursos, de 0 a 5 tem nota 4, é uma faculdade bem avaliada. Está implantando também em Juara, em Guarantã, a gente está ajudando ele lá também. Então é um juinense, é um parceiro nosso que nos procurou, e eu digo que todos que nos procurem, sendo aliado político ou não, a gente sempre tem disposição de estar ajudando. E como era uma coisa importante para a cidade, o pessoal fala, mas é a faculdade particular. Só que hoje tem o FIES, que é o financiamento do governo federal, que nós garante o financiamento para muitas pessoas que não podem pagar. Nós temos o ProUni, que o aluno paga meia bolsa ou não paga nada, aluno exclusivamente de escola pública. Então hoje, muitas pessoas que formaram em Juína foi graças à universidade particular também, e graças a esses programas do FIES e do ProUni. Então eu sinto orgulho de ter ajudado na consolidação da universidade aqui, mesmo não sendo sócio, não pretendo ser sócio, não sou sócio. Mas também queremos garantir com que a pública, mais cursos de universidade pública chegue aqui. Então, com isso também, o Vicente Lino, nós passamos a ser um polo educacional de prestação de serviço nessa área também. E isso gerou muitas kitnet, aluguel e tal. Então a cidade virou uma cidade que tem a prestação de serviço. O comércio de Juína é uma referência para a região, é um comércio forte também.
e que é uma forma de prestação de serviço, a questão do comércio. Então, Juína, na minha opinião, ela é um polo de prestação de serviço, porém ela já tinha a indústria madeireira, que já foi muito forte, mas a indústria primária, hoje Juína, ela tem uma indústria de beneficiamento muito forte em Juína. Juína hoje nós temos uma mão de obra qualificada, é uma coisa que se discute pouco aqui, que a gente escuta pouco falar. Quando você vai a Aripuanã e vai em Colniza, que o pessoal fala, olha, nós temos que mandar a madeira para beneficiar em Juína, porque a gente não tem mão de obra que trabalha com beneficiamento aqui, de portal, de forro, de outros beneficiamentos de madeira, de beneficiamento. Hoje nós temos aqui pelo menos umas cinco que era marcenaria, virou indústria moveleira, móveis de sob medida, móveis com design moderno. Então hoje Juína, inclusive Juína, manda para fora esses móveis sob medida que muitas pessoas encomendam para cá. Então, nessa área a gente já desenvolveu bem. Obviamente que quanto mais a gente poder crescer, melhor, porque aí a gente vira um polo de determinado produto. Na área da pecuária, nós temos 2 grandes frigoríficos aqui em Juína. Na agroindústria, nós não tínhamos um laticínio aqui, na época que eu era prefeito, conseguimos trazer o laticínio, e agora nós temos a palmiteira da Jopan, que está invasando uma quantidade grande de palmito. Então, assim, nós tem um pessoal aí que está trabalhando para a implantação de uma pequena usina de laticínio para empacotar leite, para vender o leite pasteurizado no mercado, vender na rua e tal. Então, assim, eu acho, Lino, que nós estamos trilhando todos os caminhos possíveis para a nossa cidade. Agora, o que a gente precisa de grandes indústrias, mas o mais importante é que a gente tenha pequenas indústrias que possa estar gerando emprego na cidade e que possa estar agregando valor ao nosso produto aqui, para que o produto não possa sair in natura para fora. Então, eu acredito assim, que aos poucos a gente vai descobrindo a vocação, a prefeitura tem um papel importante na fomentação dessas atividades aqui, de pequena iniciativa, do pequeno produtor, e acredito que a gente vai... Nós temos o chip do Paraíba, né, que é aquele... Rapaz, lá em Cuiabá, em todas as padarias mais chiques de Cuiabá, tá lá aquele provolone, queijo provolone do Paraíba lá. Rapaz, e eu vejo aqui lá e eu pergunto, em 3 padarias lá, perto de casa, eu perguntei se vende bastante. O pessoal, final de tarde, diz que vende que nem água, né? Que as pessoas gostam. Então, é uma indústria daqui de Juína, né? Nós temos o mel, temos vários outros produtos que a gente tem uma produção grande aqui que sai para fora. Então, eu vejo que é importante a gente ir dando valor a essas pequenas iniciativas para que elas possam se fortalecer e tornar grandes iniciativas. Deputado, parece-me então, a gente pode concluir que Juína está no momento em que se desenvolvem os serviços, tanto de educação como saúde, o senhor acaba de colocar, mas também vem se desenvolvendo indústrias não grandes, mas pequenas e médias, e a cidade convive hoje com essas 2 realidades, em crescimento, mas sem uma vocação específica, única, né? Única. O que talvez, deputado, eu acho que isso é vantagem, eu queria dizer, que talvez seja vantajosa essa posição em estar... Tem outra coisa importante que a gente estava se esquecendo, deputado, que é do Senai, SESI, Senar. Exato. Não é isso? São 3 unidades que estão aqui funcionando e que também ajudam muito na qualificação de mão de obra. E deputado, também esta agricultura familiar em volta, que atende a cidade, atende aqui o mercado, é também importantíssima, né? Juína, na verdade, assim, é um município que foi concebido para ser um município de agricultura familiar. Projeto da Codemate, né, na época administrada aí pelo Wilton Campos, foi o engenheiro que veio na implantação aqui, mas era um projeto que foi pensado para pequenas propriedades. E mesmo que um comprou do outro e aumentou, mas ainda é um município com pequenas propriedades. Se você comparar com outros municípios, e isso é importante, Lino, para que mantenha as pessoas na cidade. A lavoura de larga escala, a lavoura mecanizada, ela é importante, que garante um certo desenvolvimento local, porém, ela
muitas vezes, se não tiver industrialização, não permite a presença de pessoas, de grande quantidade de pessoas. Então, quando você tem uma cidade que é vocacionada para a agricultura familiar, mas tem outras atividades agregadas, como a questão de frigorífico, de laticínio e outras atividades agregadas, e que é um município que é polo de região, isso é muito bom porque você tem uma diversidade muito grande e você acaba, essas pessoas, pequenos produtores, eles compram e vendem seu produto aqui na cidade. Eles vêm aqui na cidade, vendem o produto e compram tudo aqui na cidade. Você pode ir em cidades do tamanho de Juína, que você não encontra tantas casas de produtos veterinários como aqui em Juína. Você não encontra uma rede de supermercado tão forte quanto Juína. E feira muito menos, nem se falar, né? Porque você não tem uma feira assim. Então, por quê? Porque muitas vezes a cidade são cidades de grandes fazendas que o fazendeiro traz tudo de fora praticamente. Ele vende o produto que vai para fora e quando ele traz alguma coisa, traz de fora também. E aqui não. Tudo se compra e vende aqui. A movimentação é no comércio local. Então isso é muito importante e a gente tem essa vantagem. É uma cidade que ela tem um crescimento que não é num ritmo muito acelerado, que também não é vantagem nenhuma, porque os serviços públicos não conseguem acompanhar quando a cidade cresce em um ritmo muito acelerado. Então é uma cidade que ela cresce de forma estruturada, que ela está se estruturando. Ela está qualificando a mão de obra local, está permitindo que a juventude aqui possa ter acesso à universidade, possa ter acesso à qualificação. Obviamente que não temos todos os cursos e nem temos a pretensão, porque em municípios menores você vai ter não tem alguns cursos que são mais caros, como medicina, como engenharia e tal, mas aos poucos ela tem avançado nesse sentido. Então, acredito que a nossa vocação na área rural é para a agricultura familiar, isso gera comercialização local, ela agrega valor em alguns produtos, como é o laticínio na bacia leiteira, como é a questão da palmiteira, como é a questão de outros produtos que vão sendo industrializados, como o mel e tantos produtos mais. É um município que que já a sua vocação primeira foi para a madeira e que ainda tem mão de obra qualificada na área de beneficiamento de madeira, e aqui na região, Juína é que tem essa melhor condição de trabalhar o beneficiamento de madeira. É um município que tem uma pecuária forte. Nós temos aí o 7º maior rebanho do estado e temos um frigorífico grande, que tem a capacidade de abater até 1.000 cabeças dia, o outro que aproximadamente 500 cabeças, então são 2 unidades grandes frigoríficas aqui. E aí assim, então eu acredito que nesse sentido, Juína está bem encaminhada e que a gente não fica dependendo de um único produto, de uma única atividade, que isso é muito ruim, porque quando aquele produto entra em crise, mesmo o frigorífico aqui, o JBS, que antes era outro nome, que era Frigorífico Juína, quando o Tucura vendeu para outra empresa e que ela fechou a unidade, já foi um Deus nos acuda aqui, o tanto de desemprego que gerou. Então, é importante ter unidades grandes, mas também não é vantagem nenhuma você ficar dependente de um único produto, de uma única indústria numa cidade. Você tem que ter uma diversidade grande para que a gente não possa ter a questão da sazonalidade da receita, da arrecadação, e nem o problema de que se tiver qualquer problema com a unidade, você gerar o desemprego na cidade. E aí nós voltamos àquele caso que já comentamos aqui. O asfaltamento vai impactar de maneira muito favorável a todas essas questões que o senhor colocou aí, a todas as pequenas indústrias, que vão crescer, a meu juízo, um pouco mais rapidamente. O asfaltamento vai consolidar isso, né, Vicente? Então, o asfaltamento vai consolidar toda essa vocação de Juína, de prestação de serviço, de indústria e tal. Por quê? Nós tínhamos um problema sério de energia. Quando eu fui prefeito pela primeira vez, nós tínhamos racionamento de 4 a 6 horas por dia. Aí veio os motores grandes, conseguiu eliminar o racionamento. Depois teve a União que chegou até aqui. Depois, hoje, a Aripuanã exporta energia para São Paulo e tudo. Hoje nós somos autossuficientes de energia aqui. Então esse problema da energia não é problema nosso mais. O asfalto chegou até Juína, está com problema, mas deverá ser recuperado o mais breve possível. Mas o asfaltamento também vai chegar a toda a região. Então com isso nós vamos criar um grande polo aqui de desenvolvimento regional, que não tenho dúvida nenhuma que esse asfaltamento consolidará essa condição nossa. Senhores, faremos um pequeno intervalo. Estamos conversando com o deputado federal Ságuas Moraes. Voltamos já já.
Pude concluir o curso de administração na AGES. Pude conviver em um ambiente agradável, com adequada estrutura física, ampla biblioteca e ótimos professores. A faculdade foi muito bem avaliada nas provas do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Governo Federal. O conhecimento e a qualificação me prepararam para enfrentar o mercado de trabalho. Valeu, AGES! Agora estou pronto para novos desafios. Faculdade AGES, nós te ajudamos a chegar lá. O Sicredi gerou desenvolvimento para a região em 2014. 45 milhões é o resultado do exercício, resultado da soma de esforços de todos juntos. Esse valor ficará aqui na região, gerando mais desenvolvimento e oportunidades. Agora chegou a hora de decidir, pensar e comemorar. Associados do Sicredi aqui do módulo 5, estou convidando para um jantar e uma prestação de contas, dia 19, às 19 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Santo Agostinho. Confirme sua presença e retire seu convite no Sicredi do módulo 5. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o deputado federal Ságuas Moraes. Ságuas, eu queria trocar ideia sobre outra coisa com você. É o seguinte, mudou o governo estadual. O Tax não é do partido que o senhor está. O senhor vê alguma dificuldade na interlocução com o governo do estado depois dessa mudança, ou isso não muda muito? Olha, o governador Pedro Tax, ele tem uma postura assim de pouco diálogo com os partidos da oposição, né? Pelo menos ele há poucos dias era oposição ao governo federal e ele é do tipo zero de diálogo com o governo federal, porque ele era oposição. Eu acredito que o comportamento dele agora como governador terá que mudar um pouco, e provavelmente mudará, né? Porque agora ele tem que dialogar com prefeitos de vários partidos, ele tem que dialogar com deputados de vários partidos, e aí ele, por exemplo, essa semana, na terça-feira, eu estive em Poconé, que foi o aniversário da cidade, e ele tinha marcado uma audiência com alguns prefeitos, parece que no total de 13, né?
E aí a prefeita de Poconé estava junto, disse que ele foi muito receptivo, atendeu bem os prefeitos, ela estava com a imprensa local e ele gravou a entrevista para o município, dizendo que está aberto para ajudar o município. Então eu acredito que aquela postura dele, e aí, enquanto parlamentar a postura é uma, enquanto governador deverá ser outra, porque enquanto parlamentar, se você é governo, você vai defender o governo e vai trabalhar para que as ações de governo cheguem onde você pretende. Se você é oposição, você vai bater duro no governo e assim, só que tem uns que radicaliza, que era o caso dele, ele era oposição radical ao governo federal. Agora, ele vai precisar dialogar tanto com o governo federal, porque ele é governador e o governo do estado precisa muito de investimento, precisa muito das ações do governo federal, assim como o governo federal, para implantar algumas ações no estado, precisa dialogar com o governo do estado. Então, eu acredito que ele deverá ter um diálogo mais conciliador, porque no executivo você tem que fazer esse diálogo mais conciliador, porque você vai governar para todos, você vai governar tendo que dialogar minimamente com os aliados e com a oposição. Então vamos aguardar para ver, eu acredito que ele deverá ter esse diálogo mais aberto um pouco, vai buscando mais a conciliação. Bom, bom para ele como político, bom para o Estado, bom para todos, afinal de contas, é o que você acaba de colocar, não tem jeito de governar sozinho e tem que ouvir todas as correntes. O que a gente às vezes debate é que, às vezes, o eleito se esquece de que deve governar para aqueles que não votaram nele. Esse é um debate permanente, é meio que assim, não, ele me apoiou, eu vou ajudar lá na cidade dele, ele não me apoiou, eu não vou ajudar. Isso, deputado, acaba criando uma cultura pouco interessante, pouco inteligente, e que se pretende beneficiar uma parte só, corre o risco de não beneficiar ninguém, porque você acaba acirrando os ânimos, esgarçando o tecido social de uma parte ou de outra. Eu não vejo isso bem. Isso é uma atitude antidemocrática, né? Porque no Estado republicano, na democracia, você tem lado, você tem partido, você disputa, você tem um acirramento na disputa, você tem diferenças com o adversário. Porém, a hora que você assume o governo, o executivo principalmente, você tem que governar para todos, porque você foi eleito para governar um município, para governar um estado ou governar o país. Então, em qualquer governo republicano, em qualquer governo democrático, depois de eleito, ele terá que governar para todos. E aí você tem que ter essa clareza, porque senão é isso que acontece, vai gerando um governo caolho, um governo que olha só para um lado, um governo que não escuta os outros lados. E uma coisa boa que eu digo sempre é qualquer governante ter opositores. Porque o opositor, ele vai... É o que não dá trégua para o governante. Eu já fui executivo, né, tanto na secretaria quanto na prefeitura de Juína. Você está ali, o exercício do mandato do executivo é muito desgastante, exige muito de você, exige 24 horas de dedicação, e tem hora que você está bem cansado, e aí a hora que você pensa que está tudo mais ou menos, a oposição vai lá, esperneia, bate em determinado assunto. Isso serve para você estar vigilante 24 horas por dia no seu governo, e serve para dizer para os seus secretários, olha, está escutando aí? Você está vendo a oposição falando? Parecia que estava tudo bem, mas lá na sua secretaria ele descobriu que tem um negócio que não está legal, que não está bem. Então, eu acredito que é importante que qualquer governo tenha uma oposição responsável, né, que aponte algumas deficiências do governo para que ele possa corrigir esses rumos. Mesmo porque quem é governo hoje pode ser oposição amanhã e o contrário. Mas acontece, as alternâncias de poder sempre acontecem, né? O que é bom para a democracia. Deputado, nós tivemos agora mais fragmentação ainda do que tínhamos no Congresso Nacional. E partidos políticos? Os partidos, nós tivemos 22 partidos no primeiro mandato da presidente Dilma e agora temos 28.
além de alguns partidos que nem têm representação. E mais, eu queria ouvir o senhor sobre isso. Estão sendo criados novos partidos. O Kassab está querendo sair com mais um, o da Marina continua em gestação, não sei se vai. O Partido Militar Brasileiro também estão querendo criar. Um dia desses me falaram do PAI, Partido dos Aposentados Idosos. PAI, Partido dos Aposentados Idosos. Quer dizer, é um partido que deve me procurar, né? Mas é a mesma coisa, porque eu sou aposentado e sou idoso. Agora, como é que o senhor vê? Primeiro, essa quantidade de partidos. E, em seguida, como lidar com essa fragmentação, tendo que, às vezes, atender a tantos interesses, os mais diversos, uns legítimos, outros não. Como é que você vê essa questão? Olha, excesso de partido é ruim para a democracia, né? Democracia com partido único, qualquer sistema de governo com partido único não é democracia, né? Com 2 também não, com 3 também não. Então, na verdade, nós não podemos ter só um partido ou 2, como tivemos no período da ditadura militar, que tínhamos a Arena e o MDB, que foi permitido por um período do funcionamento do MDB, mas também não podemos ter uma parafernália de partido, né? Aí, Lino, você está falando, na verdade, nós temos 40 e tantos partidos no Brasil, porque você está falando dos que têm representação no Congresso, né? Que são 28, mas na verdade nós temos 40 e tantos partidos no Brasil, o que é uma loucura, né? Porque não é possível, eu acredito assim, que eu não quero definir quantidade de partido, mas eu acho que no máximo 15 partidos, de preferência em 10 partidos, você consegue colocar todas as correntes de pensamento em 10 partidos. Por que existe o partido? É porque eu tenho uma corrente de pensamento que é mais nesse sentido, outra é mais à direita, outro é mais à esquerda, um é mais socialista, outro menos socialista, outro mais capitalista. Então eu acredito que 10 partidos conseguem abrigar todas as correntes de pensamento. Mas vamos supor que 15 seria razoável. Porque essa diversidade de partidos, a gente sabe que tem muitas siglas de aluguel, que na época da campanha só aparece ali para poder fazer coligação, e já aconteceu na política aí descaradamente o partido pedir dinheiro para o partido coligar com outro. Isso acontece muito. Então isso é muito ruim para a democracia também. Então nós precisamos urgentemente de uma reforma política no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores defende uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, porque a reforma política não é uma reforma eleitoral. O que aconteceu até hoje em termos de que chama de reforma política são a alteração de alguns pontos do regime do sistema eleitoral. São remendos muito ruins, né? Porque assim, e é só da regra eleitoral. Isso é muito pouco. Então, nós precisamos fazer uma reforma política com profundidade, porque quando você discutir a reforma política com profundidade, nós defendemos a Constituinte exclusiva, porque com esse Congresso que aí está, com o que estava, que nós fomos eleitos, eu me incluo, nós fomos eleitos dentro do modelo atual. Poucas pessoas que foram eleitas dentro desse modelo atual concordam que a gente tem que fazer uma reforma política com profundidade, como é o meu caso. Eu concordo, eu acho que nós temos que fazer urgentemente. Não dá para disputar mais eleição nesse modelo que aí está. Um modelo de financiamento privado, um modelo de financiamento que você fica dependente de dinheiro privado, que isso acaba levando à corrupção, como a gente observa acontecendo há muitos anos na política e agora aparecendo com mais intensidade, porque o governo tem permitido que as instituições possam investigar com mais profundidade, principalmente a Polícia Federal, que é ligada ao governo federal. 90% das investigações que acontecem é pela Polícia Federal. O governo poderia fazer igual fizeram outros governos no passado, que dizia, olha, toda investigação que a Polícia Federal for fazer, você me avisa que eu vou dizer para você qual que deve e qual que não deve acontecer. Isso é muito ruim, isso é antidemocrático também. Deputado, então, na verdade, é uma posição do senhor. Então, na verdade, nesse modelo político que nós temos, não dá para acontecer mais. Nós temos que fazer uma reforma política profunda. Acredito que não passará uma constituinte exclusiva, mas nós temos que alterar com profundidade esse modelo que aí está, porque esse modelo é perverso. Senhores, estamos conversando com o deputado federal Ságuas Moraes. Faremos mais um último intervalo, voltamos já já. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES
foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade Ages, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. O Sicredi gerou desenvolvimento para a região em 2014. 45 milhões é o resultado do exercício, resultado da soma de esforços de todos juntos. Esse valor ficará aqui na região, gerando mais desenvolvimento e oportunidades. Agora chegou a hora de decidir, pensar e comemorar. Associados do Sicredi aqui do módulo 5, estou convidando para um jantar e uma prestação de contas, dia 19, às 19 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Santo Agostinho. Confirme sua presença e retire seu convite no Sicredi do módulo 5. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Vamos conversar agora no último bloco com o deputado federal Ságuas Moraes. Deputado, o senhor falava agora no último bloco dessa fragmentação partidária, essa loucura de partidos, 40 partidos, e isso é impossível governar assim. Isso nos leva a outra questão, que é a quantidade de ministérios. Às vezes há acusação, e a gente acha que ela é procedente, de que são criados ministérios para atender a grupos partidários. E quando a gente examina o crescimento do número de ministérios, a gente fica tentado a acreditar que é verdade. Você pega lá, o Fernando Henrique teve 24, 26, Lula teve 27, Sarney teve 16, a Dilma já chegou a 39. Será que é possível afirmar que é verdade essa criação de ministérios e o aumento do número de cargos comissionados, 22 mil cargos comissionados? Isso se deve à fragmentação partidária, que, por sua vez, precisa de agregar partidos para fazer maioria, e, ao tentar agregar partidos, você precisa de criar ministérios. Faz sentido, na opinião do senhor? Eu não estou dizendo eu estou dizendo de governos de um modo geral. O senhor acha que é procedente essa linha de pensamento? Eu acho que não. Não? O que acontece, Lino? Eu fui prefeito de Juína
E aí nós tínhamos vários departamentos. Então você começa na prefeitura, você tem uma secretaria e vários departamentos. Você tem a secretaria, na minha época era a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Nós não tínhamos a Secretaria de Esporte, era um departamento. E a cidade vai crescendo e você vai ampliando as políticas naquela área. Chega um momento que você não tem como não criar uma secretaria, porque ela já adquiriu um tamanho e que precisa de assinar convênios, precisa de ter uma coisa específica. E esses departamentos, quando eles vão crescendo, eles vão começando a atrapalhar a secretaria primeira. Por exemplo, você tem lá uma Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Cultura e Lazer. Num município pequenininho tem que ser isso o resto da vida. Mas no município maior, que você vai ampliando o número de matrícula, de creche e tal, esse departamento de cultura ou de esporte dentro da Secretaria de Educação já começa também a atrapalhar um pouquinho a Secretaria de Educação. Então é importante que você destaque isso para que possa realizar uma política exclusivamente naquela área. Aí você vai pensando em outros departamentos, chega um ponto que você fala assim, você para pensar, mas por que nós não estamos dando conta? Aí você vai perceber que está tudo embolado numa única secretaria, uma série de assuntos que não tem correlação nenhuma. Mesmo então, assim, deputado? Aqui no estado, por exemplo, o governador que foi eleito falou, olha, vamos acabar com a secretaria tal, com a secretaria tal. O que eu estou percebendo assim, que acabou com um cargo de secretário, mas continuou toda a estrutura. Você não tem como, por exemplo, não acabar com a Secretaria de Cultura como anunciaram, mas ia acabar com a Secretaria de Cultura. Você poderia não ter o secretário, mas toda a estrutura continuaria. Isso iria economizar o quê? Absolutamente nada, o salário de um secretário. Então, nenhum governo cria secretarias, fala assim, para atender determinado grupo político. Na verdade, você observa o crescimento. Quando no serviço público, eu vou citar o meu exemplo. Quando eu assumi a prefeitura aqui em Juína, nós tínhamos 580 funcionários. Eu nunca verbalizei durante a campanha que achava que tinha funcionário demais, mas eu achava que tinha funcionário demais. Aí depois, quando a gente assumiu, na época, quando eu assumi, nós éramos 5 médicos no hospital municipal. Quando eu deixei a prefeitura era 21 médicos. Quer dizer, você ampliou a rede de serviço, criou o PSF, então você foi ampliando. Quando eu saí, deixei com mais de 700 servidores. Por quê? No serviço público, à medida que você amplia o serviço público, à comunidade, você tem que contratar mais pessoas. Você criou um posto de saúde a mais, é mais uma enfermeira, é mais um médico, é mais os agentes de saúde. Quando você cria outra unidade, você vai aumentando. Então, na verdade, quando você aumenta a oferta de serviços, você aumenta a quantidade de servidores. Quando você amplia o serviço, você tem a necessidade de criar políticas públicas para aquilo ali. A Secretaria Nacional de Mulheres. Na verdade, Lino, nós temos várias secretarias que têm status de ministérios, mas não chega a ser um ministério. Nós temos pelo menos 8 secretarias nacionais. Temos a Secretaria Nacional de Mulheres, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Secretaria Nacional da Igualdade, que são unidades pequenas, não tem um porte de um ministério, você entende? São unidades pequenas que têm um status de ministério, porque exatamente para a gente permitir que aquela política seja trabalhada especificamente. Porque se você tem lá uma Secretaria de Mulheres vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, vai ser um departamentozinho que não tem política própria. Esse que é o problema. Então, a partir do momento que o governo começa a entender que precisa de criar algumas políticas afirmativas ou algumas políticas públicas, e você cria uma secretaria, até porque ela tem status de ministério, mas não é um ministério grandioso. Você pega o próprio ministério, a Secretaria Nacional de Pesca, que é o Ministério da Pesca que a gente fala, mas é a Secretaria Nacional de Pesca. Ela tem uma estrutura extremamente pequena. E assim, o Brasil que tinha 8 mil quilômetros de costa marítima e que tem o maior parque aquífero do mundo, e você não tinha nenhum departamento de pesca no Ministério da Agricultura. Então, ele começa a trabalhar diretamente com essa questão da pesca. Não foi criado no governo Lula o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi criado em outros governos,
Porque antes era só o Ministério da Agricultura. Hoje o Ministério da Agricultura lida com agronegócio praticamente, na liberação de linhas de crédito para o agronegócio, através de negociação com o Banco do Brasil, com o Banco da Amazônia e tal. Começa a tratar da questão da política sanitária brasileira, começa a trabalhar na abertura de mercados internacionais para exportação dos produtos da agricultura e da pecuária também. E o MDA cuida, o Ministério do Desenvolvimento Agrário cuida da agricultura, do pequeno agricultor, da pequena iniciativa, para que possa, onde tem a necessidade de fomento do governo federal. Então, desse modo, eu vejo assim, que essa criação de estrutura não é para atender, porque tem mais partido, tem menos partido, é porque você começa a fortalecer determinadas políticas e a partir do momento que você fortalece, você tem a necessidade de criar uma estrutura própria para aquele segmento. O senhor concorda, então, que sair de 17 ministérios no governo Collor para 39 agora e ter 22 mil cargos está coerente com o crescimento da demanda, com o crescimento do país? Você acha que isso não está coerente? Embora a gente ouça pontos de vista diferentes, sabe o que ocorre às vezes também? Quando se compara com outros países do mesmo tamanho e com população até maior, não dá para citar porque a diferença é absurda, mas os Estados Unidos têm 15 ministérios. Eu estou dizendo, eu não estou... eu estou só dizendo... Os Estados Unidos tem outro formato, ele tem assim, os ministérios e tem os departamentos. Por exemplo, Departamento de Estado, que cuida da relação com o resto do mundo na questão das Forças Armadas, é um departamento, não é um ministério, é Departamento de Estado. É o departamento mais poderoso dos Estados Unidos. Então, assim, eles têm outros formatos que dão para departamentos que tem um status superior a ministério que passa de 50. Deputado, eu acho que é um bom debate, né? Um debate em que se ouvem os pontos de vista, às vezes contrastantes, às vezes diversos, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que enquanto estivermos debatendo custo de Estado, crescimento ou não, nós estamos falando de boa política. Deputado, nós estamos chegando já no final do programa e eu, em geral, faço o seguinte, eu deixo o final, 2, 3 minutos, para as considerações finais do meu convidado. Eu já... De antemão, agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite e o senhor tem aí alguns minutos para mandar abraços aos seus eleitores. Bom, eu quero agradecer a você, Vicente Lino, que nós tivemos há poucos dias lá na Band FM, debatendo sobre vários temas da política, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, a direção da TV Band aqui, da gente poder estar participando do seu programa. Parabenizar você pelo programa Cidade em Revista, dizer que é importante a gente ter programas que tenham um espaço um pouquinho maior, porque a televisão, diferente do rádio, ela tem uns tempos muito limitados, né? Os jornais na televisão são de 20 ou 30 minutos, que tem que dar um noticiário geral, e aí você abre pouco espaço para entrevista, né? A gente está acostumado da entrevista em Cuiabá ou em Brasília, que você tem lá 3 minutos. Então você tem que sintetizar tudo que você vai falar em 3 minutos. Então, mas também nas televisões, fora, tem os programas de debate, né? Então, esses programas de debate é importante para que a gente também possa levar ao telespectador da televisão um debate mais completo, né, sobre determinados temas. Aqui nós estamos falando de política. Então eu quero parabenizá-lo por esse programa, parabenizar a Band por ter esse espaço aos sábados para fazer esse debate e quero dizer a toda a população de Juína, desejar a todos um bom ano para que a gente de fato, vai ser um ano em que o governo federal vai buscar ajustar a economia por conta da crise mundial, mas obviamente que sem afetar o emprego, sem afetar o desenvolvimento do país. Então eu não tenho dúvida nenhuma que esse será um ano de ajuste das ações, principalmente na área pública, né? E que é a grande responsável pelo fomento da geração de emprego e renda através de programas como o PAC, como programas da construção civil, do programa Minha Casa Minha Vida, de rodovias e tal, mas de qualquer modo vai ser um ano que a presidenta Dilma vai estar cuidando da questão do emprego, da questão da geração de renda para a população
E nós estaremos lá na Câmara Federal, ajudando a presidenta a fazer um governo ainda melhor, de continuar combatendo a corrupção com muita intensidade, porque esse é um mal que atinge o mundo inteiro, mas também tem atingido o nosso país. Nós temos que ser intolerantes com isso e dizer a cada juinense que poderá contar com Ságuas Moraes aí na Câmara Federal. E eu que a cada 15 dias estou por aqui para que a gente possa estar dialogando com as pessoas aqui. Minhas coisas estão aqui em Juína, meus pais moram aqui. A Josi ficou aqui até há 2 anos atrás, agora ela está em Cuiabá também, porque depois de praticamente 12 anos, eu lá e ela aqui, a gente indo e vindo o tempo todo, a gente achou que, como terminou o mandato de vice-prefeita, ela resolveu não disputar mais mandato, está em Cuiabá, mas a gente sempre está vindo aqui, já estivemos no Natal, estamos a cada 15 dias aqui, eu com mais frequência, ela com menos, porque por causa do trabalho dela, é servidora do Estado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o voto da população de Juína, que o município que eu tive a maior votação foi Juína, e dizer que nós vamos continuar lutando por uma Juína cada vez melhor. Pode contar comigo na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Deputado, muito obrigado. Conversamos com o deputado federal Ságuas Moraes. Mais uma vez, nossos melhores agradecimentos à presença do deputado. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Espero você, muito obrigado e até lá.